Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que por vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai-se por nós. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria hoje te inspire esta verdade e essa sabedoria que São Tomás de Aquino teve. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrar a vida deste doutor da Igreja, que modificou todos os estudos biógrafos da Igreja, é um santo que, se pararmos para ver, não é assim muito devotado. Não se vê muitas pessoas sendo devota dele, porque não conhecem verdadeiramente a história de São Tomás de Aquino. Muitas pessoas acham que São Tomás de Aquino é muito frio, muito sem fé, mas isto é uma mentira, porque nos seus estudos e na sua Suma Teológica, que é o seu grande livro que o tornou doutor da Igreja, ele lá mostra quão ele queria estar e tocar no Verbo encarnado, que era o próprio Jesus. São Tomás de Aquino, ele era inteligente, sim, porque a inteligência é você saber o que é a verdade, mas ele era sábio. Sábio é porque, conhecendo a verdade, ele a ama e vive em sua vida. São Tomás de Aquino, como Santa Teresinha, viveram uma vida em virtude de uma criança. Ele, quando estava morrendo na sua cela, seu confessor, Padre Rodolfo, foi confessá-lo. E quando saiu dali em prantos, em choro, porque ele tinha falado que ele tinha acabado de confessar uma criança. São Tomás de Aquino, que nos mostra esse Verbo encarnado, esse Jesus que nos modifica. Ele, que era chamado de boi mudo porque ele era gordo, mas sempre foi manso e humilde. Uma frase dele é que a humildade é o primeiro degrau para o céu e o primeiro degrau para a santidade, porque ele foi assim em sua vida. São Tomás de Aquino, quando era criança, ali na abadia, ele estudando, ele para e fala: quem é Deus? Não era uma pergunta de uma criança, era uma pergunta de um cristão. Porque ninguém ama aquilo que não conhece, não é, meus irmãos? E São Tomás de Aquino buscou em sua vida conhecer quem era Deus. Nos seus estudos, na Suma Teológica, lá que os seminaristas têm que ler para se aprofundar na verdadeira paixão de Cristo. Quem é Deus? São Tomás de Aquino, quando ele estava escrevendo, porque ele tinha essa capacidade que o Espírito Santo dava para ele, de estar redigindo um livro, redigir mais 5. E assim, quando ele não conseguia escrever aquilo que ele queria, porque tudo aquilo que ele escreveu na oração. Ele
ia correndo ao crucifixo e abria os braços e falava: me ajuda, sozinho eu não posso. Na nossa vida hoje, ter essa sabedoria que é você sentir esse Cristo Jesus. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, na dificuldade, São Tomás de Aquino, homem grande já, religioso, quando ele tinha um problema muito grave que ele não conseguia resolver, sabe o que ele fazia, meus irmãos e minhas irmãs? Corria até o sacrário, abria o sacrário e colocava a sua cabeça lá dentro do sacrário. De tanto que ele tinha simpatia, de tanto que ele sabia que ali, no sacrário, estava a pessoa viva, esse Cristo encarnado, vivo ali naquele sacramento. E assim, ele saía de lá, com tudo resolvido para fazer. Veja esta fé. Este homem, que muitas vezes, por causa da sua suma teológica, dos seus estudos, é colocado como um homem frio, sem devoção. Mas é totalmente ao contrário do homem sábio que foi São Tomás de Aquino. Nos seus estudos é possível contemplar aquilo que ele sentiu dentro dele, essa chama viva de amor de Deus. São Tomás de Aquino, que viveu esta criança interior, porque se não vos fazer semelhantes a uma criança, não entrarão no reino do céu. Ele que na sua vida sofreu com preconceito, mas depois que a pessoa conhecia fielmente quem era São Tomás de Aquino, começava a amá-lo, porque ele era uma pessoa amabilíssima, uma pessoa dócil. Sofria bullying por ser gordo, era chamado de boi manso ou boi mudo, porque era no silêncio que ele encontrava o seu Jesus. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, ele não chegava em frente, o Jesus misericordioso, o Jesus da cruz, abria seus braços e falava: me ajuda, Senhor, porque sem ti nada consigo fazer. Se na nossa vida hoje nós fizéssemos isso, na dificuldade nós corremos ao Jesus e abrimos os nossos braços e falamos: Senhor, sem ti eu não consigo nada, ajuda-me, guia-me, liberta-me. A vida de São Tomás de Aquino foi exatamente esse amor. Ele acreditava que aquele Jesus vivo e encarnado modificava a vida das pessoas. Ele que nasceu em 1225, filho do conde Aquino, no castelo de Roccasecca, e assim, contrariando seus pais e familiares, com 18 anos, ele vai para a Ordem dos Pregadores de São Domingos. Exatamente nesta congregação que se fala a verdade que é vista, mas que é sentida e passada para as pessoas. Esta contemplação da verdade e da sabedoria que é vivê-la e doá-la às pessoas. São Tomás de Aquino tem isso no seu coração. É preciso hoje eu e você conhecer mais São Tomás de Aquino, porque sua vida e suas obras mostram como um homem que era inteligentíssimo, mas tinha sabedoria para viver aquilo que ele via que era verdade. Soube procurar em toda a sua vida quem é Deus, porque ele queria saber para amar. Quando ele era criança, que ele não sabia quem era Deus, ele perguntava: quem é Deus? E as pessoas riam achando que era uma pergunta inocente de uma criança. Mas não, é porque ele ouviu falar desse Deus, e
E assim ele queria conhecê-lo para poder amar. Porque se nós não conhecemos, nós não temos esta capacidade de sentir, nós não amamos. E na humildade, como uma criança, ele prosseguiu em toda a sua vida. Ele que assim estudou na colônia, na escola de Santo Afonso Magno, e assim em Paris, aluno passou a ser mestre de filosofia e teologia. Ensinou em Osviero, em Roma e Nápoles. Manso e silencioso em Paris, ele ensinou seus alunos a contemplar esta verdade, mas principalmente senti-la. Precisamos hoje, cada mês a gente vê um santo, cada dia nós vemos um exemplo de uma santidade. E hoje nós contemplamos esta sabedoria. Por quê? São Tomás de Aquino, ao contemplar a verdade que era este Cristo, tinha essa sabedoria de se fazer a verdade. Eu acho que a coisa mais linda de São Tomás de Aquino foi que nas horas mais difíceis da vida dele, claro, ele era inteligente, ele tinha o Espírito Santo, tudo que ele fazia, redigia, escrevia, era todo em oração. Quantas vezes em êxtases, ele escrevendo ali, entrava em êxtases, e as pessoas viam isso. Quantas vezes em oração, na missa, ele ali estava, e entrava em êxtase, entrava em completo amor com Deus. A coisa mais linda dele é que quando ele precisava chorar, aonde ele ia chorar era no altar de Cristo, era no sacrário. Quantas vezes ele abria aquele sacrário, colocava sua cabeça para ali, dispersar seu sofrimento, deixar ali o que lhe prendia para ele ser livre em Cristo Jesus, porque ele compreendia que a verdade do mundo estava ali. Que tenhamos hoje, precisamos conhecer para amar. Então vamos conhecer São Tomás de Aquino para poder amar a Ele, porque Ele nos ensina como amar a Cristo. E assim, ele morreu dia 7 de março de 1274, no mosteiro cisterciense de Fossa Nova. E assim, lá morre um homem que contemplou a verdade, tinha um coração limpo e puro de uma criança, para amar aquele que nos deu a vida e que ele buscou em toda a sua vida conhecer quem é Deus. Precisamos hoje falar em nosso coração: quem é Deus? Precisamos conhecer para mais amar a Deus. Foi a vida de São Tomás de Aquino. Ele que ensinou a seus monges a importância de no sofrimento abrir os braços como ele e dizer: meu Deus, ajuda-me, porque sem ti nada posso fazer. Ele que esteve até na Catedral de Notre Dame, lá para proclamar, fazer seus sermões. E assim, Papa Gregório X, quando foi canonizar ele, achar um milagre, pôde contemplar. E o próprio Papa falou: não há milagre maior que Santo Tomás de Aquino fez do que redigir a próprio punho o amor de Deus. E assim, ele ganha esta notável, o Papa Leão XIII, que o proclamou doutor. Não proclamou ele doutor por causa da sua suma teológica, mas sim porque na sua vida ele soube buscar e amar a Deus de todo o coração e ensinou as pessoas
Porque assim, ele via que as pessoas tinham essa dificuldade de conhecer a Deus de total coração. E conhecendo cada vez mais que você procura conhecer a Cristo, ele que era aprofundado, passava horas, ele que na sua cabeça o tempo parava quando ele escrevia, porque ele pedia, ele fazia oração do Espírito Santo. E assim, pôde contemplar a verdade que é o próprio Cristo, o próprio Verbo encarnado, que é Jesus. Que nós hoje possamos conhecer mais, amar mais São Tomás de Aquino, porque ele nos ensina a amar a Cristo. Fiquemos com Deus, que ele possa hoje tomarmos pela mão e abrirmos o nosso braço para dizer: Pai, estou aqui, cuida-me, porque sem ti nada posso fazer. Nossa Senhora, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal.